Olá, bem-vindos ao canal Prato à Mesa com Sandra Moura. Hoje vamos preparar um doce folhado, muito fácil de fazer. Se vocês gostarem, deixa um joinha, se inscreve no canal para qualquer dúvida. Vamos lá? Hoje vamos preparar uma sobremesa com massa folhada, também conhecido como um doce mil folhas. Então, nós vamos precisar, esse creme já está no canal, é o creme de bombinhas, Zépoli, Carolinas, que a gente também pode utilizar para várias sobremesas, pavês e também como esse aqui da massa folhada. Então, eu já deixei, eu fiz, coloquei na geladeira. O leite condensado cozido nós vamos precisar de 2 latas. Eu já cozinhei ontem, quando pegou fervura eu deixo 20 minutos para ficar nesse tom aqui de doce de leite. Depois nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro para polvilhar. Vamos precisar da massa folhada. A massa folhada já vem assim, assada, 3 partes. Já própria para fazer esse doce, essa sobremesa mil folhas. Também tem a opção de você comprar aquele rolo congelado e utilizar, e vai descongelando e assar. Mas para praticidade, melhor a gente comprar assim mesmo. Então, o primeiro creme nós vamos colocar aqui. Essa foi uma sobremesa que já estava sendo solicitada no canal, embora é muito fácil de fazer, né? Muitas pessoas já conhecem, mas cada um também tem o seu jeito de preparo. Ainda vou passar no canal uma outra oportunidade, a massa folhada feita em casa, que na minha opinião é muito melhor que essa, mas pelo trabalho a gente acaba comprando essa daqui, mas aquela é muito boa. Depois você coloca outra parte por cima. Muitas pessoas que também gostam de fazer essa segunda camada com chantilly, que também fica muito bom. Eu coloquei no saco de confeiteiro, cortei agora, porque para passar o doce de leite, que tá bem durinho, em cima da massa folhada, a gente pode danificar, quebrar. Então eu prefiro fazer assim e a gente consegue espalhar melhor dessa forma. Fica sendo um doce muito prático de você fazer, porque o doce de leite, por exemplo, cozinhei ontem. O creme eu fiz hoje pela manhã, deixei 2 horas na geladeira, mas você também pode fazer no dia anterior. E compra a massa folhada, você vai ter um doce delicioso e prático.
Agora, pega a placa de cima e coloca assim. E finaliza com açúcar de confeiteiro. Prontinho. Aí está a nossa sugestão: doce folhado, delicioso. Agora a gente leva para gelar. Na hora de cortar, use a faca de serra, porque a espátula pode, ó, aperta, não acaba não cortando e quebrando o doce inadequadamente. Então, vou cortar aqui para vocês verem uma fatia. Então, eu faço assim, eu corto em 3, dessa forma, e depois faço as fatias assim. Mas aqui para mostrar para vocês, vamos aqui, 1, 2, 3. A primeira é sempre um pouco difícil cortar. Aí está. Na hora de servir, também pode colocar uma caldinha de chocolate, se gostar, só para dar um visual. Olha, deixa eu mostrar assim, o nosso doce de massa folhada. Vamos experimentar. Viu as folhinhas? Que delícia!